Oi, gente, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao meu Instagram. Vamos entrando à live. Meu nome é Flávia Milhomem e hoje eu vou fazer junto com a Cíntia Hoffman, uma psicóloga que me foi apresentada por uma amiga muito querida. Oi, Wallace, seja bem-vindo. Oi, Leila. Gente, vamos entrando. A live, o tema da live, deixa eu colocar aqui. Oi, Cíntia, ela já está aqui. Deixa eu só colocar aqui o tema da live, as emoções e o peso. Então, deixa eu postar aqui, isso. Eu vou convidar a Cíntia para entrar comigo agora. Seja bem-vinda, Lázara. Deixa eu ver aqui. Convidar, sim. Convite, Cíntia. A gente vai fazer uma live, uma conversa. Entrei pontualmente para a gente aproveitar ao máximo o tempo aqui com a Cíntia. Deixa eu ver, não consigo. Oi? Oi, Cíntia. Oi. Agora sim. Olá, agora sim. Tudo bem, Cíntia? Muito Tudo e obrigada com por ter aceitado. você? Muito obrigada por ter aceitado o convite. Nós duas temos uma agenda meio complicada para lives, né? Já tem um tempo que a gente combinou de fazer, o tema já estava definido, só faltava uma data, né? Mas muito obrigada. Eu queria que você se apresentasse para as pessoas que estão aqui com a gente, né? Porque apesar foi feito no meu Instagram, então eu queria que você se apresentasse. Claro. Primeiro é um prazer estar aqui com você, esse convite, uma honra, viu? Falar aí para os seus seguidores. E é um tema muito pertinente, né? Quem nunca descompensou alguma coisa na comida, né? E eu acho que Sim, comer é muito bom. A gente não tem como ficar sem comer, óbvio que não. Mas eu acho que a gente vai falar de algumas coisas importantes, que é sobre a nossa responsabilidade, né? O comer emocional, tudo isso. E eu sim. posso contribuir com a minha formação, eu sou psicóloga, já tenho aí alguns anos de estrada, sou psicóloga clínica, já atuei também em outras frentes, mas a clínica sempre veio nessa minha trajetória. E Que essa é delícia. uma questão também, o nosso tema aqui, é uma questão também que está frequente, né, no consultório também. Sim. Então, as pessoas me trazem isso com uma certa frequência. Eu acho até que a pandemia suscitou um pouco mais, porque as pessoas ficaram sem opção de lazer, né, ficam muito presas em casa. Então, a opção é comer. Vamos comer, vamos comer. Então, acho que a gente tem aí várias reflexões importantes para a gente fazer hoje, né? Sim, muito legal, muito legal. Ô, Cíntia, a gente vive, né, uma pandemia de obesidade. Eu acho que, é igual você falou, a pandemia da Covid, ela veio inclusive a reforçar esse conceito de obesidade como doença, quando esse grupo de pessoas com excesso de peso foi prioridade, né, na vacinação. Por que que eles foram prioritários, né, na ordem de vacinação? Porque viram que era um grupo de pessoas com um risco maior de complicações. Né? E eu acho que isso, para alguns, eu tenho notado algumas pessoas que muitas vezes negligenciavam o diagnóstico da obesidade como doença, começaram a ter insights, né? A perceber e a entender que precisavam de procurar ajuda psicológica, ajuda, né, médica, para tratar isso que é sim uma doença, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né? Sobre ser ou não ser uma doença, sobre o quanto que as emoções impactam como causa e como consequência, né? Porque enfim, é o que eu falei. Se a gente for devagar por aqui, porque o tema é amplo, né? Emoções, e aí recebi algumas perguntas voltadas para uso de medicamento, para diagnósticos psiquiátricos, depressão, ansiedade, que eu terminei filtrando e deixando para depois,
porque a gente vai fazer outras lives, né, Cíntia? E se tudo der certo, e também farei uma live com uma outra Cíntia, que é psiquiatra, que já até fiz uma há um tempo atrás, que a gente pode abordar a questão da doença, mas hoje é falar mesmo das emoções, né? E extrair o máximo do seu conhecimento, da sua experiência aqui. Então, eu já vou começar com uma pergunta, para a gente não, né, perder aí um pouco do foco. E vocês que estiverem nos seguindo, gente, nos acompanhando, podem mandar também perguntas, dúvidas, comentários, tá? A gente não está fechada, né, Cíntia, em relação a essas perguntas. Mas só para a gente não deixar de conversar sobre algumas coisas, né, importantes, eu recebi uma pergunta que eu achei interessantíssima e que veio muito, assim, vem ao encontro de uma pergunta que você me mandou, né, que eu não sei se foi alguém que te mandou, mas como me sentir melhor com o meu corpo sem deixar de me cuidar? Qual o limite entre a insatisfação que me motiva no processo de mudança, que seria uma insatisfação positiva, né? É uma inquietação que faz a pessoa buscar ajuda, e a insatisfação que me deixa triste e me desmotiva a mudar? Uhum. São perguntas, para cada pergunta dá para fazer uma live, né? Verdade, verdade. Eu acho que essa questão, sem dúvida alguma, passa pelo processo da autoestima. De você gostar da sua casinha, né? Gostar de onde você reside. E sabe o que eu vejo? Até aqui no Instagram também, é comum a gente ver isso. As dietas milagrosas, né? As barrigas de tanquinho. Consiga secar a barriga em 30 dias, né? Com chá pela das contas. E isso, gente, não existe. Essas questões milagrosas não existem. Sim. E por que será que você está buscando, que você está correndo algo, né? Será que é uma ideação de um corpo perfeito, uma ideação de uma vida perfeita? Porque também os excessos, eles escondem nossas angústias, né? As nossas faltas. Então, será que é esse excesso que você quer ter? Ou essa busca de perfeição a qualquer preço? Porque a gente se aceitar com as nossas vulnerabilidades, com os nossos defeitos, com o nosso olho torto, com a nossa celulite, né? Nós mulheres. Com a nossa celulite. Isso faz parte de ser humano. Tanto as nossas questões físicas quanto emocionais. Então, a gente se aceitar é um processo gradativo, né? A gente fala muito sobre isso, mas é um processo gradativo e é um processo que precisa se tornar um hábito. Assim como eu vou na academia para fortalecer um braço e eu não posso esperar que ele fique do jeito que eu quero, né? Uma semana depois, o processo da autoestima também é uma criação. Também é um autocuidado diário. E você está investindo na sua autoestima, além do corpo, em quais outros aspectos? Então, a gente precisa diversificar, não pautar a nossa autoestima apenas na nossa relação com o corpo, né, com o corpo físico, mas com outros aspectos também, o nosso aspecto profissional, o nosso aspecto amoroso, religioso, o nosso aspecto de autocuidado que vai para além, né, da malhação, da dieta, essas coisas assim. Sim, e a gente acaba também tempo de qualidade. Exatamente, eu vi uma foto hoje de você lá com um pezinho pra cima, né? Foi um minuto, mas eu já descobri que 1 minuto de atenção plena, de respiração devagar, já centra a gente, né? Já centra. E é isso mesmo, é conectar a nossa mente no estado presente, é colocar a nossa cabeça em cima do pescoço. Porque a gente, às vezes, fica ou ancorado no passado, se remoendo por um monte de coisas, ou projetando 1000 problemas no futuro, e acaba não experimentando as emoções, as percepções e as sensações do momento mesmo, né? E aí, nessa correria, e eu acho que também essa diversificação das fontes de prazer, assim como a gente diversifica as fontes de autocuidado, né, da autoestima, mas também as fontes de prazer. Quais são as suas fontes de prazer? Ou as coisas estão sendo um martírio, né? Sim, é o que eu converso, né? Eu recebo muitos pacientes perguntando, mas qual que é o melhor exercício físico, por exemplo, né?
Eu sempre falo, o melhor exercício é aquele que te dê prazer, que não vá ser um peso a mais na sua vida, não vá ser mais uma obrigação, né? Muitas vezes é difícil, às vezes a pessoa ela não teve uma experiência positiva com nenhum, e muitas vezes ela se sente, especialmente quando ela está acima do peso, ela se sente inibido de se expor, né? De ir a uma academia, de ir a um lugar com mais pessoas. Vários pacientes falam, né? Ah, mas eu vou chegar lá, as pessoas vão me olhar. Então, assim, eu falo que quanto mais a pessoa precisa de estar naquele ambiente, né? Vamos dizer, plantando saúde, mais inibida ela se sente, né? E eu acho que vem muito dessa questão da autoestima que você falou e também desse ideal de corpo perfeito que se prega, né? Nas redes sociais, enfim. Antes era na televisão, hoje nas redes sociais, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Entre a busca desse equilíbrio, né? É que eu acho que a terapia, que os psicólogos, né, ajudam muito e a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Você me mandou uma pergunta, você quer ler? Você tem ela aí, aquela que você me mandou? Ou você quer que eu Tenho. leia? Ah, então você pode ler aí para não ficar só É eu assim, lendo. porque a gente sabe que tem essa questão ligada realmente ao autocuidado, à autoestima, que é da gente aceitar o nosso corpo do jeito que ele é. E esse é um movimento super bacana, super interessante e que a gente realmente precisa adotá-lo no nosso dia a dia. Só que também, junto a ele, a gente percebe algumas pessoas, às vezes, obesas ou com excesso de peso, colocando isso como uma bandeira, né? E será que essa romantização, às vezes, da obesidade, será que isso contribui? Ou será que é uma questão preocupante mesmo para a gente ver a obesidade como uma doença, né? Porque a gente fala isso também, na obesidade como uma doença. Como é que você vê essa questão? Então, os limites eles são tênues, né? Da mesma forma que é muito importante que pessoas com excesso de peso elas resgatem essa questão da autoestima, até para valorizar as pequenas conquistas, porque as conquistas elas acontecem de forma gradativa. Então, se ela postergar a felicidade ao momento em que ela tiver um IMC de 25, de 24,9, né? Ah, não, no dia. O que é o conceito de obesidade, né? Índice de massa corporal acima de 30. Não, o dia que eu tiver um peso para ter um IMC normal, que seria 24,9, é o dia que eu vou ficar feliz, ou é o dia que eu vou vestir um biquíni, ou é o dia que eu vou a uma academia, porque é o dia que eu vou me sentir confortável para ir. Então, nesse sentido, esses movimentos de resgate de autoestima, eles são super válidos, porque eu acho que isso encoraja a pessoa, por um lado, encoraja a pessoa a acreditar que sim, ela é bonita daquela forma, mas, por outro lado, a gente tem que ter o cuidado também para não normalizar, não entender que aquilo tá bom, vamos dizer assim. A pessoa ela precisa entender que mesmo que ela tenha, eu já ouvi alguns, especialmente homens, né? A gente vê de forma, até por essa pressão social da mulher estar em forma, da mulher estar com peso adequado, muitas vezes eu recebo pacientes, homens, né? Trazidos pela mulher, ou pela mãe, ou pelo filho, e na realidade eles não estão insatisfeitos com seus corpos, né? Eles foram levados, seja porque ficaram com alterações metabólicas ou já estão com alterações ortopédicas, né? Então, assim, entender que assim, alguns argumentam, não, mas meus exames estão todos bons, né? Então, assim, isso é questionável porque a gente não tem marcadores ainda suficientes para dizer que uma pessoa é completamente saudável mesmo tendo excesso de peso.
né? Então, assim, mesmo que a pessoa tenha um colesterol mais elevado, ou perdão, mesmo que ela tenha um colesterol normal, uma glicose normal, e ela tenha excesso de peso, vamos dizer, a gente investigou essas alterações metabólicas mais comuns, e tá tudo normal, isso não garante que ela não tenha nenhuma repercussão. A gente sabe que existe uma inflamação no corpo de quem está acima do peso, com obesidade, que ela, muitas vezes, a gente não consegue mensurar com exames de sangue, né? E foi isso que levou, por exemplo, pessoas a. Não só isso, né? Lógico, inúmeros outros motivos que levaram as pessoas com excesso de peso a terem um risco maior quando infectadas, né, pela Covid. Então, assim, e mesmo problemas ortopédicos, né, que são os que acontecem antes. Às vezes uma dor no joelho, uma dor no tornozelo, porque as articulações elas sofrem, né, por esse excesso de peso por um tempo prolongado. Então, assim, a gente tem que buscar o meio do caminho, né? Eu acho que nem é a pessoa estar plenamente satisfeita e muito feliz e autorrealizada porque ela se ama e tá tudo bem ficar daquele jeito, e nem ela ficar deprimida e achando que ela não vai conseguir, ela não se permitir, né? Então, é o caminho do meio, eu acho que é o mais difícil, mas eu acho que é o melhor caminho. E você falou um aspecto que é muito interessante, porque a gente às vezes fica projetando naquele marco ali para ser feliz, né? O dia que eu for, o dia que eu tiver, o dia que isso, o dia que aquilo, eu vou ser feliz, eu vou estar satisfeita. E essa relação com a felicidade, ou satisfação, enfim, bem-estar, ele precisa começar no ponto atual. Não é no momento que eu vou ter, porque é uma questão interna da gente com a gente mesmo, não é uma questão externa, né? E a gente se relaciona com o nosso corpo como se fosse uma questão externa, né? O do corpo. O dia que eu tiver o corpo magro que eu desejo, eu vou estar ótima e feliz. E a gente Quando na sabe que não realidade a é isso. pessoa precisa se enxergar lá também, né? Se ela esperar ter para acreditar que é possível, muitas vezes ela não vai chegar lá, né? Ela não vai ter E energia para seguir o processo, né? É, a Poli e falou aqui, ó, ah, equilíbrio sempre, nem 8 nem 80. isso mesmo. É isso mesmo, Poli. A Polly, ela é psicóloga também. Ela é filha de um paciente muito querido. Ela, a Polly também é psicóloga. Bom, deixa eu ver, para a gente não. Eu falo que eu converso demais, eu estou exercitando a minha habilidade de escutar nas lives. Na consulta, é como eu falo com meu marido, na consulta eu tenho um momento de escuta e eu escuto mais que falo. Mas eu estou mais habituada do que a fazer lives. Então, quando eu fico, vamos dizer, mais agitada, mais ansiosa, diante de uma situação estressante, a minha tendência é a falar mais. Então, eu termino atropelando a pessoa que deveria falar mais, que seria você. A minha Não, irmã, mas estamos aqui de outra. toda vez que eu faço uma live, eu pergunto para minha irmã o que ela achou. Ela falou assim: gostei, dessa vez você falou menos. Então, eu estou exercitando o meu poder de escutar, de abrir espaço. Olha, a outra pergunta que eu recebo muito, assim, eu percebo muito, sabe, nos pacientes com excesso de peso, que é a culpa ao se alimentar com alimentos saborosos. Né? Eu acho que essa ideia é o que você falou, né? A cultura da dieta, do proibido, do se eu comer isso, eu não vou emagrecer. E eu percebo muito medo dos pacientes ao comer. Certa vez eu atendi uma colega médica e ela me relatou, achei assim, incrível o relato dela, que ela, enfim, já lutou desde a infância com excesso de peso e com essa cultura, muitas vezes, disseminada por profissionais de saúde, né? Eu acho que o conhecimento ele vai mudando e as nossas formas de abordar vão mudando também, né? Então, ela falou que certa vez abriu a geladeira para ver o que ela ia comer. Ela fechou a geladeira, sentou e chorou, porque ela falou, tudo que tem na minha geladeira engorda. Então, assim, olha, para você ver, né? Uma médica que teoricamente, assim, né, o quanto que conhecimento ela tem, mas o quanto que está impregnado nela e em outros pacientes que eu recebo desse medo de comer.
Né? Então eu queria, aí agora de uma forma prática, né? Porque a Cíntia também atende né, sob a técnica, não sei como que eu falo, né? Mas a terapia cognitivo-comportamental, eu acho que ela aborda de uma forma mais prática as questões, assim. Porque, enfim, a psicanálise vai demorar, né? Enfim, um tempão para descobrir por que você tem medo de comer. Eu acho que a terapia cognitivo-comportamental ela dá algumas orientações mais práticas, vamos dizer assim. E eu queria que você, né, respondesse essa pergunta, que é como lidar de forma prática com a culpa de comer alimentos mais saborosos? Quando você me mandou essa pergunta, eu até fiquei pensando assim, alimentos saborosos. Uhum. Deve ser que está se referindo Ricos em a gordura e doce, açúcar. Uhum. doce com gordura, né? Ou às Sim. vezes farináceos, né? Um pãozinho que acabou de sair do forno, olha que delícia, né? Mas Sim. enfim. E aí eu lembro até de uma vez meu filho era pequeno, e aí tinha o dia do lanche gostoso, uma coisa assim, que aí podia levar assim, uma bala, um chiclete não, um chocolatinho, uma coisa assim. E aí até um pai questionou, mas por que que uma fruta não pode ser gostosa? Né? A gente Uhum. logo associa a esse gostoso ao chocolate, à fritura, essas coisas. Sim. Mas sim, a gente pode ter fontes de prazer também em outros tipos de alimentos, né? Mas eu Sim. entendi essa questão com alimentos ali, talvez mais Alimentos que são engordados, né? carregados de culpa. Ninguém sente culpa ao comer uma maçã, uma Uma laranja. feira, né? Eu não É vou dizer verdade, ninguém, mas a maioria não sente, né? Normalmente sente ao comer verdade. um sorvete, ao comer um hambúrguer, né? Nessa pergunta, a gente tem que pensar em algumas questões. Primeiro, com relação a dietas restritivas. Tem algumas dietas loucas, assim, que restringem muito. E Sim. aí, agora eu quero que vocês pensem comigo. Quer dizer, não pense num Fusca cor-de-rosa. Não pensa, tá, Flávio, num Fusca cor-de-rosa. Sim. Tenho certeza que a maioria de vocês pensou no Fusca cor-de-rosa. E Sim. tem até alguns estudos que mostram que pacientes em dieta parece que tendem a engordar mais, porque coloca dieta, 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 como se fosse ali, né, uma assombração nas suas costas, o tempo todo te vigiando. Perfeito. E aí, não é essa questão do comer proibido ou permitido, né? Eu acho que a gente precisa melhorar a nossa relação com a comida. Não é Sim. mudar só o que a gente come, mas é mudar quem come, né? A gente. E essa relação que a gente tem com a comida. Então, Sim. às vezes, a culpa pode estar porque você está com uma dieta muito restritiva. E veja bem, a fome e as questões emocionais, né, as nossas dores emocionais, elas ficam num campo muito pertinho no nosso cérebro. E a gente, às Sim. vezes, confunde, né? E a gente acaba comendo emocionalmente. Porque Sim. a comida tem um lugar de afeto, é gostoso, né? Às vezes nos acalenta, várias coisas. Bem, Sim. mas então, a gente tem que saber também que a vergonha e a culpa, elas são emoções que podem ter um impacto negativo maior na nossa dieta. O que que significa isso? A gente pode acabar se tornando um ciclo vicioso. Eu tenho culpa, eu estou numa dieta, né? Às vezes restritiva, enfim, mas aí eu como, ou como um pouquinho mais, ou como esse alimento gostoso aí, eu me sinto culpada. Aí sabe o que eu faço? Ah, eu já enfiei o pé na jaca mesmo, Vou e aí eu descontrolar começo tudo. a descontrolar tudo. Então, essas dietas restritivas ainda, elas têm um poder E tá na dessa. moda, né? E tá na moda, né? As Tá na moda. pessoas. Quer dizer, E aí eu já acabo estão na fazendo moda há um esse. tempo, né? Eu acho que isso é um convite até à reflexão. Para nutricionistas, eu não sei se tem alguém aqui, né, no grupo que seja nutricionista, mas isso serve inclusive de reflexão, né? Existe uma linha de tratamento, de terapia nutricional, a nutrição comportamental, né? Não sei se você já
Inclusive, eu estou lendo um livro de nutrição, chama Nutrição Comportamental da USP, e que fala muito sobre isso, né? Sobre o quanto que a mentalidade das dietas, o quanto que isso dificulta a própria percepção, né? De saciação, de saciedade, do momento de comer, respeitando o seu relógio interno, né? E não o relógio cronológico, né? Tá na hora de comer. E você me falou, eu lembrei de uma paciente que está em tratamento comigo, usando medicamento, e que esse mês ela não teve um resultado tão adequado quanto a gente esperava, mas pontuando com ela, eu falei, mas você percebeu, ela está usando medicamento? Eu perguntei, você está usando, você percebeu redução do apetite? Ela sim, há momentos, assim, chega a hora do almoço e eu não tenho fome. Eu perguntei, e o que você faz? Eu como, porque já me falaram que eu não posso ficar mais de 3 horas sem comer, porque não é saudável. Então eu vou, como um pouco de comida e vou e como doce, porque eu não posso ficar. Olha, pra você ter ideia. Aí eu refleti com ela falando, eu falei assim, repete o que você falou. Porque se o medicamento ele é usado para reduzir o apetite, mesmo assim ela se obriga a comer, você está diminuindo o efeito do tratamento medicamentoso. Mas né, de onde que vem isso? Dessas outras experiências. E eu falo que o tratamento nutricional, muitas vezes, sem o acompanhamento do medicamento, isso faz sentido. Então, assim, para uma pessoa que não está usando o medicamento para inibir o apetite, muitas vezes, se ela pula uma refeição, ela vai descontar na próxima. Mas, se ela está usando o medicamento, é pouco provável que ela desconte na próxima refeição, porque ela está controlada, né? O apetite está parcialmente controlado. Então, ela falou assim, sério que eu não preciso comer? Assim, então, para você ver o quanto que esses conceitos vão mudando e o quanto que eles têm que ser individualizados, né? Para cada pessoa, para cada tipo de tratamento, e entender as limitações de cada pessoa, né? De cada paciente. Porque se eu não tivesse ido atrás, investigado, perguntado, mas e como me fala do impacto, como que você está? Muitas vezes esse detalhe passaria despercebido, né? E a gente não conseguiria intervir aí nisso. Mas vamos lá, porque mais voltando, dicas né, aí. a questão da culpa, Sim. assim, e voltando também até aquela questão, né, do corpo perfeito, talvez ideação também de uma dieta perfeita, de comer sempre só, né, um Coisas franguinho grelhado com saudáveis, né? alface. E isso não faz parte da nossa vida, né? Como a gente estava falando um pouco mais cedo, o comer ele também tem afeto, né? Muitas vezes a gente se reúne ali em família em volta de uma mesa. E assim, a gente se permitir em alguns momentos essa participação, né? É E se a saudável, gente está né? se colocando culpa com isso, então, ou seja, uma coisa que eu gosto, mas também me coloco culpa, né? E muitas Então, vezes a pessoa mastiga menos. É o que eu falo. Eu sempre pergunto: quando você come o que mais te dá prazer, você come devagar? Quando essa culpa existe, o paciente ele tenta esconder dele mesmo. Então ele mastiga rápido, ele não se permite ter o prazer adequado naquele momento e ele tenta esconder dele mesmo. Então ele não se proporciona nem o prazer, ele não se permite, né? A culpa impede que a pessoa permita ter esse prazer. E aí ele termina, vira um ciclo vicioso, né? Ele come rápido, ele não tem o prazer, aí vem a culpa, da culpa vem a tristeza, enfim, as emoções todas aí, né? E olha só, Elizabeth, desculpa, depois vou te dar espaço para você falar. A Elizabeth colocou, eu quando fico preocupada... Não, Elizabeth. Beijo para você. Minha tendência é comer. Se bobear, eu como até reboco da parede. Me sinto muito culpada, é a culpa, né? Preocupo muito com minha saúde e não com o padrão de beleza das redes sociais. Essa Assim, preocupação com a saúde também, ela é, vamos dizer, importante, mas a gente tem que ter o cuidado com o excesso da preocupação também, né? e eu acho que tem uma relação de gentileza com a gente mesmo, né?
ser gentil com a gente mesmo, porque eu vejo às vezes pessoas como se estivesse ali na forca, né? Na parede, sendo chicoteados o tempo todo por coisas que cometeram, por deslizes que cometeram. É claro, se eu enfiei o pé na jaca hoje, eu posso usar isso como um momento de aprendizado. Refletir, o que me fez enfiar o pé na jaca? Quais eram os meus pensamentos que estavam passando na minha cabeça naquele momento? Quais eram as minhas percepções emocionais mesmo, os meus sentimentos relacionados a isso, as emoções? E aí, o que eu fiz? Enfiei o pé na jaca. Se eu consigo começar a perceber essa cadeia antes, eu busco comportamentos mais assertivos. Sim. Às vezes eu penso, né, igual eu falei assim, comi uma lasanha no jantar, uma lasanha inteira. Bem, eu já estou pensando que eu não dou conta de nada das coisas. Olha, tá vendo, Cíntia, como que você é burra? Como que você não consegue? Como que todo mundo consegue, menos você. Tá vendo o chicote? Olha o Sim. chicote. E aí, o que eu faço? Ao invés de eu buscar um momento de reparação, de reajustamento, de reorganização, eu, né, entro Me, naquele ciclo vicioso que a gente fala. me Então, penalizo. entender isso, me penalizo. Veja que o comer é um sintoma, não é a causa em si. Às vezes eu como porque eu estou nervosa, eu como porque eu estou estressada, e o cortisol aumenta a nossa vontade de comer essas Sim, porcarias assim, sim, né? Então, são coisas também que acontecem no nosso corpo de forma hormonal. São sinais que que ele está mandando. Então, a gente precisa entender também isso. Quando eu paro, de uma forma prática, né, sobre essa culpa, quando eu paro para pensar o que está acontecendo comigo, se eu estou comendo realmente por uma fome que eu tenho, ou se eu estou comendo por uma fome emocional, né? Alguma dor, alguma angústia, alguma tristeza, algo que eu não estou conseguindo lidar com isso. É importante eu parar para refletir, né? Para buscar realmente os comportamentos mais assertivos. Às vezes isso não aparece para a gente, para as pessoas, de uma forma tão clara. Por isso que o profissional, às vezes, é importante também acompanhar, né? O sim, psicólogo ou uma outra terapia, o médico. A gente divide sim. entre o corpo e o mental, mas é uma coisa É, só. é uma É uma coisa pessoa, né, que está só. ali É uma precisando pessoa. da sua ajuda, né? Então, o mental reflete no nosso corpo e o corpo reflete no nosso mental. Isso é indissociável, não tem como. Então, às vezes, a gente está assim comendo emoção, né? Comendo coisas que a gente não dá conta de falar. E até alguns autores falam, né, que a gordura é meio uma proteção, é uma cortina Sim, de coisas que me angustiam e que eu não dou conta de falar, mas aí aparece, né? Como se fosse essa massa mesmo que me protege de coisas que são tão duras para mim, coisas que são tão pesadas e que eu não quero ver, né? Então vamos sim, comer. sim, sim. Então tem que ver o que aconteceu, né? Se você nessa questão de culpa mais uma vez, se foi um evento que você se permitiu comer um pouquinho mais e você ele tem uma culpa, ou se essa culpa está diariamente com você, né? O que está acontecendo? Às vezes pode também ser alguma desregulação também, né? De Sim. hormônio ou de vitamina, alguma coisa assim, né? Que leva a gente também. Sim, essa paciente falando que deu vontade de comer até reboco, eu lembrei de falta de ferro, né? Quando, quando as pessoas têm falta de ferro importante, elas têm vontade de comer essas coisas atípicas, né? A gente chama de pica isso. Mas, enfim, espero Como que é não que é o seja o nome? problema da Elizabeth. Chama pica. É uma fome de coisas, fome de reboco mesmo. A pessoa, antigamente, quando existiam as casas de reboco e as pessoas tinham anemia de forma muito mais frequente, né? Especialmente por verminose, que antigamente não se, né? Enfim, hoje a gente não vê verminose mais matando nenhuma criança, mas antigamente isso acontecia, né? Então a gente via muito anemia por falta de ferro, levando essa a perturbação no paladar e que a pessoa comia realmente era uma tentativa do organismo fazer a pessoa repor aquilo, né?
Uhum. Então, quando eu li, eu lembrei. Enfim. Só que coisas que a gente vai lembrando à medida que Ô, Flávia, vai uma outra conversando. dica que a gente vai Sim, lembrando, né? Uma outra dica com relação à culpa é porque as palavras, elas são cheias, né, de significado. sim, Então, de repente, trocar a culpa pela palavra responsabilidade, trocar esse termo. excelente. Então, de repente, eu não fui responsável, né, com a minha alimentação nessa noite, por exemplo. E o que que eu posso aprender com isso? Para amanhã eu ser mais responsável com a minha alimentação, com aquele modo de vida que eu quero levar, né? Que eu quero Ô, ter. ô Cíntia, e ter o cuidado de identificar o perfil de cada pessoa, né, de cada paciente. Porque se por um lado tem uma pessoa que se vitimiza diante do processo, por outro lado, tem pessoas que, assim, elas tomam para si toda a responsabilidade pela obesidade, como se ela fosse a culpada, né? Uhum. Como se aquele excesso de peso ele fosse vamos dizer assim, causado exclusivamente por ela. E a gente sabe que tem alterações. Existe predisposição genética, existem alterações que a gente chama epigenéticas. O que, que é isso? São alterações que acontecem dentro do útero da mãe. Perdão, dentro. Alterações genéticas que acontecem no bebê quando ainda estão na barriga de suas mães precipitadas por intercorrências. Então, assim, a mãe que ganhou muito peso durante a gestação, ela vai levar no filho a uma dificuldade maior de controlar o peso dele. Uhum. Entende? Então, assim, a gente já sabe, e a gente tem que ter muito cuidado ao falar isso, para também não. Eu falo que quando nasce a mãe, nasce a culpa, né? Essa é a culpa. Por falar em culpa, né? Quando nasce a mãe, nasce a culpa. E a gente tem que ter esse cuidado, porque muitas vezes a mulher, ela engravidou acima do peso, ou ela teve um ganho de peso muito importante durante a gestação, que foi ou não acompanhado, né, em relação a isso. Então, assim, se por um lado é importante que a gente ressalte, né, o impacto que tem a vida intrauterina para a saúde daquele seu filho, a gente tem que ter o cuidado também para não responsabilizar demais a mãe, né, e não sobrecarregar e não trazer mais uma culpa para essa mãe que muitas vezes lutou a vida toda para emagrecer. E eu atendo algumas mulheres assim que me procuram para emagrecer antes de engravidar, né? Algumas a gente consegue que elas, né, enfim, cheguem no peso normal para engravidar, outras até por questão de idade a gente consegue reduzir, mas não consegue, vamos dizer, trazê-las para um IMC normal, vamos dizer assim, mas qualquer perda de peso já é saudável, né, para essa gestação, mas ter sempre esse cuidado, esse zelo para não trazer mais uma culpa, mas que existe impacto, né, e que, por exemplo, a criança que nasceu grande para a idade gestacional ou a criança que nasceu pequena para a idade gestacional, são crianças que vão ter problemas, né? Assim, não é que vão ter problemas, vão ter um risco maior de terem problemas com o controle do peso ao longo de suas vidas, né? Então, assim, só para a gente separar os que se vitimizam, porque para o que se vitimiza, a gente tem que trazer responsabilidade para eles, né? É isso que você falou. Não, olha, sem vitimismo, você fez, né? Você não conseguiu ontem organizar. Vamos aprender com isso e tentar se organizar. O que você consegue fazer para amanhã, né? E eu acho que é trazer metas também possíveis, né? Porque às vezes também nós profissionais de saúde, a gente quer ver o resultado, né? Então, às vezes, nessa avidez por ver o paciente melhor, às vezes a gente não reflete no que a gente está propondo. Será que, às vezes, para aquele momento, aquela pessoa vai conseguir fazer 150 minutos de exercício físico por semana, que é o recomendado? Não, às vezes ela vai conseguir fazer 30, e isso já vai tirá-la do sedentarismo, e isso vai trazer o gosto pelo movimento, isso vai trazer o gosto pelo o autocuidado, né? Então a gente tem. E aí, voltando lá, né? Então, assim, se por um lado tem pessoas que se vitimizam, e a gente precisa de trazer a responsabilidade, por outro lado, tem as que acham que a culpa é toda delas, né? Que assim, não, sou eu que não como direito, sou eu que não me exercito. Enfim, isso tudo contribui? Sim. Mas não é todo mundo que se alimenta mal e que não faz exercício que é obeso.
né? Existem outros fatores. Então, é trazer a compaixão também, né? É ter esse olhar que você falou, né? Resgatar essa autoestima de entender que não, você é corresponsável, mas você não é culpado, né? Então, é essa sensibilidade para perceber o quem você tem que arrochar e quem você tem que dar uma relaxada é que a gente tem que buscar ter, né? A obesidade, assim, o excesso de peso, ela tem causas multifatoriais, né? E seria muito simplista da nossa parte falar que a emoção é a única delas. Claro que não. A emoção contribui de uma forma muito significativa e tem impacto na nossa vida como um todo, obviamente. Mas a obesidade é uma questão que precisa ser avaliada mesmo, né? E aí, Flávio, eu queria até te perguntar, assim, você falou do IMC, né? Uhum. É, esse índice mesmo, eu posso colocar como parâmetro para saber se eu estou ou não estou dentro do meu peso normal? E como que o endocrinologista ele pode ajudar também nesse processo do controle de peso, né? Porque às vezes tem gente que também está muito magrinha ali, quer ganhar um pouquinho mais de massa. Como é que funciona isso? Sim. Então, o critério da Organização Mundial de Saúde para definir a obesidade é através do índice de massa corporal. Embora a gente saiba que é um critério falho. Por exemplo, pessoas muito musculosas, elas vão ter um índice de massa corporal mais alto e mesmo assim não serão obesas, né? Daí a gente precisar algumas vezes de lançar a mão de bioimpedância, densitometria de corpo inteiro, algumas outras formas de avaliar o percentual de gordura e não só o peso exatamente. Aconteceu há uns 2 anos atrás de eu ter que fazer um relatório para alguns pacientes que fizeram concurso da polícia, e um dos critérios que a polícia exige é que não haja obesidade entre os seus candidatos. Não, é polícia ou bombeiros? Acho que bombeiros, agora não me recordo. Acho que dos bombeiros. Não podia ter obesidade, foi um concurso que teve. E eu atendi uns 2 ou 3 que eram musculosos. Mas o edital falava, não pode ter IMC acima de 30. Então, assim, esses pacientes eu fiz bioimpedância, que é uma avaliação da composição corporal, que mostrava que realmente não era gordura, era músculo. Então, assim, então a gente vê que esse critério é um critério que é falho para exceções, né? Então, então, assim, mas ele serve para a maioria, vamos dizer assim. E você falou, o IMC de normalidade, ele não é só para mais, né? Ele também é para menos. Então, para menos, o normal seria de 18 a 24,9, considerando que existem essas exceções que eu falei, né? Então, vão ter pessoas, por exemplo, com IMC baixo, mas com a musculatura adequada, né? Então, assim, são aqueles bem magros que muitas vezes querem ganhar músculo, aí vão ter, eu brinco que é mais fácil ajudar um paciente a emagrecer do que, né, um paciente obeso a emagrecer do que um magrinho a ganhar músculo. Então, o desafio é maior, porque essas pessoas mais magras, elas têm muito pouco apetite, no geral. Há exceções. Tem aqueles que são bem magros, comem mal. Certa vez eu atendi um que ele comia, eu fui fazer os cálculos, ele comia umas 3.500 calorias por dia. Ele comia não sei quantos hambúrgueres, numa tentativa louca, desesperada, de ganhar peso. Ele ganhou colesterol alto, alteração de glicose e não ganhou peso. Sabe? Mas assim, são vamos dizer, essas medidas desesperadas que algumas pessoas tomam, né? Por conta própria, numa tentativa de, enfim, de se acharem, né? Eu falo de resgatarem essa autoestima e essa imagem que eles esperam de si mesmos, né? Mas o endocrinologista, eu falo que a gente funciona como um maestro nesse caso, né, do peso, porque o ideal é que a pessoa tenha um acompanhamento multiprofissional, né, que tenha um acompanhamento com o nutricionista, com o endócrino, com o psicólogo, com o educador físico. Então, assim, o mundo ideal, o mundo perfeito, seria esse da multiprofissionalidade, onde vamos dizer, todos os especialistas conseguissem dialogar sobre aquela pessoa, né? É um mundo ideal. Infelizmente, né, a gente não consegue por questões
muitas vezes de logística, muitas vezes de preconceitos, né? Assim, eu até te convidei porque eu percebo muito preconceito ainda com relação à ida ao psicólogo, à ida ao psiquiatra. Eu tenho alguns pacientes que se negam, assim, várias vezes eu já... Você não acha? E eu sou uma pessoa que é engraçado porque por mais que eu fale muito, né? Na consulta, o paciente se sente muito à vontade para se abrir. E então alguns falam, tá vendo? Eu já falo tudo que eu preciso falar para a psicóloga aqui para você. Então eu não preciso ir na psicóloga. Eu falo, não, o olhar é diferente, né? Assim, a capacitação é diferente, a forma de abordar o seu problema é diferente. Então, assim, mas eu ainda percebo muito, assim, preconceito, eu acho que fruto, enfim, de doenças psiquiátricas mais graves. Então a pessoa não se vê naquele papel do louco, né? E ela tem medo, né? Acho que ainda paira um medo da loucura, porque loucos estão só. Todo mundo tem um pouco de louco, mas as pessoas têm muito medo, né? Da perda da lucidez. Então, eu acho que o endócrino, ele tem que funcionar. É importante que haja diálogo, né? Eu sempre que eu tenho pacientes em comum, eu busco entrar em contato com né, os outros que contribuem para... Ou seja por relatório, né? Que às vezes eu não consigo ligar, mas... então eu acho importante a gente buscar ter essa conversa e reforçar o quanto que é importante, né? Esses multiprofissionais. Porque às vezes também tem o contrário, né? Às vezes tem pacientes que só fazem a terapia nutricional e falam, não, eu só vou no endócrino no dia que eu precisar de tomar remédio. E associam também a ida ao endocrinologista no dia que ele precisa de usar medicamento. Né? E não, inclusive a gente tem que buscar não só investigar complicações que podem acontecer fruto, né, desse ganho de peso ou desse excesso de peso, mas também causas para esse ganho de peso, né? Causas metabólicas, hormonais, né? Que são raras, mas eu brinco que o raro acontece. E para o endocrinologista ele acontece mais, né? Então, eu acredito que seja assim, né? A gente tem que buscar ter esse ouvido atento, entender que a gente não vai dar conta de abordar tudo, dividir a responsabilidade com outros profissionais, com psicólogo, com nutricionista, porque as pessoas merecem, né? Eu brinco que, assim, se eu pudesse, tem uma listinha de um tanto de coisa que se eu pudesse, eu faria com muita frequência. Aqui, ó, sabe o que eu tenho aqui no consultório? Às vezes eu mostro para os pacientes. Ah. Pera que eu tenho, ó. Pera lá. Olha, vai ser um gênio da lâmpada, hein? Vamos descarregar para testar, né? Porque parece que é isso. É o gênio da lâmpada que a gente quer que as coisas se resolvam, né? Sim. Então, assim, esse trabalho multiprofissional eu acho que é muito importante. E você me pergunta, eu recebi algumas perguntas a respeito de medicamento, tá? Você também recebeu, né? E a gente vai deixar, até para não delongar demais a live, para conversar sobre medicamentos num segundo momento. Mas em relação a medicamentos e a psicologia, eu acho interessante falar do seguinte: se por um lado existe um excesso e até um abuso do uso de medicamentos para perda de peso por pessoas que não têm obesidade, por outro lado, há muito preconceito em relação às pessoas que têm obesidade, que têm indicação de usar medicamento. Então, assim, é a busca do equilíbrio em tudo que a gente tem que ter na vida, né? Porque, assim, é o que não precisa querendo usar e o que precisa com medo de usar, né? Mas esse medo tem um porquê, né? Os medicamentos que a gente dispunha anteriormente, eles não eram tão seguros, eles não eram tão eficazes. Então, eu acho que, historicamente, a gente veio de medicamentos assim muito pouco seguros e muito pouco eficazes, e isso trouxe muito medo, né, dessas pessoas. Mas eu percebo isso, sabe? Você percebe assim esse medo de usar medicamento ou não? Sim, no caso, né, às vezes precisa de encaminhar para o psiquiatra e tudo mais, e tem alguns pacientes realmente que têm medo de usar. Não sei se os medicamentos, né, são os mesmos, ou pelo menos alguns estão ali nessa interface, mas eu acho que tem muito medo pela dependência, por não conseguir largar mais o medicamento. O medicamento vai fazer que eu fique bobo, ou não vai me deixar dormir, ou vai me deixar acordar, depois eu tenho que tomar outro medicamento para dormir. Medo do Né? efeito Tem vários. rebote, né?
Medo do efeito Efeito rebote, rebote. medo do efeito sanfona. Então, E, assim, trabalhar esses medos na terapia pode me ajudar na aderência, aham. né? Mas é até um conhecimento também, porque é falta de conhecimento mesmo. Sim, Saber que os medicamentos, eles tiveram um avanço incrível em sim. vários aspectos. Sim, a gente precisa ter um cuidado, por isso que é remédio controlado, né? Esse acompanhamento médico é fundamental. Mas também a evolução medicamentosa é gigante de tempos atrás, né? Sim, Então, existem às vezes essas combinações, medicamentos cada vez com menos sintomas, com menos, com sintomatologia mesmo, né? Então, há várias coisas. E claro, né, o médico é a pessoa mais responsável mesmo para te indicar o melhor escolha bem medicamento seu se for médico, o caso. né? Eu falo, escolha bem seu Exato. médico e confie nele, porque Confio. se você ficar pesquisando no Google, no YouTube, você É, vai ficar confuso, porque eu brinco que qualquer pessoa pode vestir uma roupa bonita, pôr uma maquiagem, fazer um vídeo e postar na rede social. Então, é, assim, você vai acreditar, você viu se essa pessoa tem uma formação adequada, e muitas vezes as pessoas não vão atrás de saber se é um médico de fato, se ele é um especialista que ele se diz de fato, se ele tem conhecimento de causa, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, e para confiar, eu preciso primeiro escolher bem, né? Eu primeiro é, preciso pesquisar. Antes de exato. marcar, você vai marcar, pesquisa. Pesquisa se é médico de fato, se é especialista de fato, qual que é a experiência que ele tem. Leia sobre relatos, experiências de outros pacientes, né? Porque senão a pessoa fica perdida, né? Diante de Exato. tanta informação sem ter o conhecimento para criticar a informação, né? Exato. Essa questão, eu acho que realmente cabe, né, numa outra live, são tantos os casos, às vezes, que nos chegam, mas é justamente isso, né? Porque às vezes a pessoa fala assim comigo, eu pergunto, né? Tô tomando algum medicamento, a pessoa fala, tô tomando há 10 anos o mesmo medicamento. Então, assim, é uma coisa realmente que precisa ser verificada, né? É, Com qual qualidade? E assim, tem alguns medicamentos que sim, né? Que são de uso prolongado, mas tem alguns outros que não. Então, a gente precisa realmente ter esse acompanhamento. Não adianta. E aí, gente do interior, como atendo muita gente, né, online, uhum. às vezes da cidadezinha pequenininha, conhece o cara que trabalha na farmácia e pega lá o medicamento sem receita. Não Não, volta nunca mais, né? Se ele não precisa da precisa. receita, então ele não volta mais. É, exato. Ah, Então, Vanessa assim, linda, colocou. Eu então foi. confio na senhora, uma paciente aqui. Obrigada, viu, Vanessa? Eu sei. Vanessa é uma paciente que, inclusive, uma certa vez, eu lembro dessa frase dela. Ela falou assim: Eu gosto de você porque você não desiste de mim. Olha que eu me emociono, porque Significa realmente, assim, eu não desisto, sabe, dos pacientes, da mesma forma que eu acho que eles não devem desistir de si mesmos. Sabe, assim, eu exato. realmente me emociono. Nem sei se ela lembra disso, porque eu acho que isso marca mais quem escuta do que quem fala, às vezes, né? Mas vamos lá, tirando a minha emoção do momento, a última pergunta, para não atrasarmos com a Cíntia. Mandaram aqui, isso foi uma outra paciente minha que mandou também. Como lidar com a ansiedade para perder peso? Aí tem dois tipos de ansiedade, né? A ansiedade para perder peso logo, ou como lidar com a ansiedade para que eu perca peso, né? Assim, eu não sei o que ela quis saber exatamente. É. A questão da ansiedade, assim, é importante a gente entender que a ansiedade faz parte da nossa vida. Todos nós temos ansiedade. Não tem como ter uma vida sem ansiedade, né? Mas eu estou entendendo que, às vezes, a ansiedade ela se manifesta de uma maneira mais intensa que acaba trazendo prejuízo. Então, às vezes, nessa questão de perda de peso, às vezes eu já me imagino, claro, o processo de imaginação ele é ótimo, mas eu já me imagino e tal, super, né, no corpo que eu desejo, super saudável e tudo mais. Eu tenho dificuldades para colocar aquilo em ação, para transpor o meu imaginário para a minha prática. E aí eu não sei como, às vezes, começar a fazer as coisas, por onde me movimentar. Eu não destrincho essa meta em metas pequenininhas,
Porque é isso, né? São micrometas, são micropassos. E a ansiedade, às vezes, faz com que a gente saia do lugar. Aquela coisa que eu estava falando antes, eu não sei se todo mundo estava aqui, né? Mas a gente tira a cabeça do nosso corpo, essa é a ansiedade. Que a gente fica projetando muitos e sis. E se eu não der conta? E se eu não conseguir? E se o medicamento não der certo? E se eu tiver que tomar para sempre? E se eu não dormir? Sabe? É um bombardeio de pensamentos intrusivos e ruminantes que não dão sossego mesmo, né? Então, o controle da ansiedade ele é importante para a nossa vida. Sim, para o processo da nossa relação com a gente mesmo, processo de perda de peso, de ganho de peso, seja o que for, mas também para a nossa vida. Então, nisso, você identificar quais são os gatilhos, né? Quais são os disparadores da sua ansiedade. Pegue isso tudo que está na sua cabeça, coloque para o papel, coloque em Ótimo, micrometas, né? ótima Como eu falei, dica prática, micropassos, né? Vocês estão vendo, né, gente? A dica prática. Então, coloque isso mesmo, micrometas, escreve. micropassos, escreve. E faz aquela coisa que a gente estava falando lá quando a gente estava falando da primeira pergunta que você me fez, né? Que é sobre aceitar as nossas incertezas. Se você se programou toda semana para fazer uma hora de atividade física e não deu conta, que faça 30 minutos. Sim, É melhor o feito do que o perfeito. exato. Aceite que você não tem o controle de tudo. Uma característica muito presente na ansiedade é essa tentativa de controle das coisas. E saber que a gente não tem controle sobre as situações, a gente tira esse peso e a gente passa a aceitar o real, passa a aceitar as nossas imperfeições, os nossos erros. E aí, né, a gente vai buscar realmente isso como um aprendizado, não como essa barra de chicote, né? Então, acho que é isso. É buscar um espaço de escuta, de fala, que você possa falar sobre sua ansiedade, possa falar sobre os seus sentimentos, o que está acontecendo com você. Então, acho que é essa coisa, né? Desistir de controlar as coisas e focar mais no real do que no ideal. Exato, perfeito. Acho que a gente pode terminar com essa frase. Vou ler aqui a frase da Polly, que ela também vem ao encontro do que a gente está falando. É ansiedade um excesso de futuro. Focamos nos resultados lá na frente e perdemos o processo. E o processo é muito mais importante, a caminhada. É isso mesmo. É isso que você falou. Gente, eu queria agradecer demais. Cíntia, foi uma delícia ser realmente super leve. E a gente tem que combinar outras. Queria agradecer todo mundo que está aqui presencialmente na nossa live. Quem está vendo, assistindo, né? A gravada, porque ela vai ficar gravada. Deixe seus comentários, deixe sua curtida, porque aí ela vai ser distribuída para mais pessoas, né, que possam ter interesse. E a gente vai marcar em breve uma próxima live para a gente conversar mais, porque tem muita coisa para a gente conversar, né, Cíntia? Com muitas perguntas ainda, né? Mas foi um Muito. prazer, viu? Um prazer, foi super gostoso estar aqui. Obrigada a todo mundo que participou. Uma honra, viu? Ah, obrigada. E depois a gente faz uma live tripla. Eu, você e a Simone. Tem que fazer, né? A gente faz uma cardiologista, endócrino e a Cíntia, Pronto. né? Vai ser ótimo. Então, muito obrigada, gente. Um beijo, boa noite, Cíntia. Bom trabalho. Até Boa mais, noite gente. para Boa você noite. também. Tchau, boa Tchau, noite, gente. obrigada.